E no Rumos de hoje, essa sequência de entrevistas sobre os destinos de nossa cidade, nós recebemos, depois de convidá-lo, uma pessoa que talvez vocês não conheçam pelo nome. Eu vou falar Antônio Carlos Inácio de Souza. Não ajudou. Toninho Inácio. Melhorou. Agora, Toninho do PHS. Esse todo mundo sabe quem é. Ele é um dos melhores ou maiores articuladores políticos, um sujeito experiente em questão de partidos, organização, campanha, etc. e tal. E atualmente, com a fusão do PHS a outros partidos, ou como diz um amigo lá de Voturucaia, com a fundição dos partidos, ele hoje é o presidente do Podemos em Jundiaí. Começando pela janela partidária que terminou dia 6 de abril, sábado passado. Primeiro, o que é a janela partidária? A janela partidária é um período em que os legisladores, os que concorrem numa eleição proporcional, eles têm, por exemplo, nesse ano que é uma eleição municipal, abre-se a janela para vereadores. Ele tem 7 meses antes da eleição e num prazo de um período para troca de partido sem correr o risco de perder o mandato. Então esse prazo ele se abriu no dia 5 de março e se encerrou agora 5 de abril. Então quem tinha que sair é dia 6, é o dia da eleição, né? É que a gente recomendou que fosse no dia 5, porque, como a gente percebeu, congestionamento no site do TSE, do TRE. Então, quem deixou para a última hora pode ter corrido o risco de nem ter conseguido filiar o pretenso pré-candidato. Bom, a janela partidária não incorre em perda de mandato, não há necessidade de justificativa, ao contrário de outras trocas no decorrer do ano, no período normal, quando tem que ser muito bem justificada a saída e a entrada, saída de um e entrada em outro partido. O Podemos, aqui em Jundiaí, ele é resultado da fusão de diversos partidos que foram... Na verdade, foi feita a incorporação por parte do Podemos, que era PTN, incorporou já como Podemos o PHS, que você citou, do qual eu fui durante 20 anos dirigente partidário municipal, estadual e nacional. Fiquei 7 anos na executiva nacional do partido, viajando direto para Brasília, montando o partido. E hoje, por força da incorporação ao Podemos, nós migramos automaticamente todos os filiados para o Podemos. Então, o Podemos hoje tem em torno de 800 mil filiados no Brasil, com incorporação também do PSC, que foi o último partido incorporado. Num trabalho muito bem elaborado pela nossa presidente nacional, Renata Abreu, tornou-se hoje a 5ª maior bancada do Senado, com 7 senadores, né? E a 7ª e 8ª na Câmara Federal, com 19 vereadores, né? Então, é um partido... 19 deputados. Deputado federal, desculpa. Tornou-se um partido bem consistente, e porque a tendência, Anselmo, e desde já, desculpa, sem ter agradecido você na abertura, que pelo isso? espaço aqui que você oferece para a gente, está isso? trocando uma ideia, falando um pouco do partido e do projeto político do partido aqui em Jundiaí, mas com certeza o Podemos vai ficar no cenário nacional como uma opção de fazer política de uma maneira diferente. Então é isso que a gente acredita. Muitos vieram também, quase todos que estavam em nível nacional, os 250 mil filiados nossos que migraram para cá, poucos saíram. Pelo contrário, a gente conseguiu ainda trazer mais filiações. Fizemos um evento recentemente lá no Caxambu, quase 500 pessoas participando, quase 70 filiações nesse evento. Então, a gente está com o pessoal aí montando uma chapa boa, inclusive, que a gente vai falar um pouco mais para frente, para disputar e fazer 3 cadeiras com o pé no chão. Tem gente que fala, vai fazer 5, 6, é que o cenário mudou muito, a gente vai sonhar traçar um pode, pouco. né? Pode sonhar, mas tem que ser honesto também com o grupo, né? Tem gente que fala, vai lá, faz 1000 votos que você entra. Hoje, com 1000 votos, você não entra em partido nenhum, aqui você vai ser vereador. Dependendo do tamanho do
síndico você fica. É verdade. Sabe, então a gente joga com muita transparência. E isso que nos dá a credibilidade que temos aí ao longo de 40 anos de vida pública aqui na cidade de Jundiaí. O Podemos, aqui em Jundiaí, tem quantos vereadores e quais são? Hoje nós temos 2 vereadores, né, que estão com atuação na Câmara, que é o Dica Chique Chique, que é da região do Santa Gertrudes, batalhador, defende várias causas aí, inclusive a do autismo, da criança com autismo, e está sempre à rua. O Dica é incansável, ele está numa reunião, ele tem que sair um pouco mais cedo para ir em outra, ou está fazendo evento, ou está ajudando alguém, enfim, é um cara muito participativo. Ele representa a região de Santa Gertrudes, embora o vereador trabalhe para a cidade toda. E o outro vereador é o Rogério Ricardo da Silva, lá de Voturucaia, né? O Rogério já está comigo há mais tempo, desde o tempo de PHS. Então a gente tem uma caminhada aí de 25 anos, também defende, uma das bandeiras que ele defende é a presença de um psicólogo em cada UBS da cidade. Isso está em conversação com a Secretaria de Saúde, mas defende essa causa também e muitas outras coisas em favor de Voturucaia e região. E ele tem conseguido muita coisa lá, hein? Para quem conheceu o Voturucaia há 10 anos atrás, antes de ter um representante hoje, avançou bastante. E Voturucaia não constava nem do mapa da cidade. Era um bairro isolado, lá quase Jarinu, Campo Limpo, Várzea, porque faz divisa com esses 3 municípios lá na ponta, né, no final da José Mesalira. E quando a comunidade entende que ela, com um representante, ela se torna mais forte, é um exemplo em Voturucaia. E outros bairros que têm o seu vereador. Bom, Toninho, nós falamos aí sobre os vereadores que já exercem mandato. O Rogério já está no 3º, né? Indo para o 4º. Indo pro 4º e Eu digo que é para o 3º. E 3º. Certamente eles são candidatos à reeleição. Agora, nessa janela partidária que nós falamos, no começo, você conseguiu novos filiados para o Podemos. Sim. No finalzinho, inclusive, a gente comentava aqui fora da nossa entrevista, o Ivan Perino, que já foi vereador, também vem para a disputa. Lá da E região da Vila Maringá, ali, comercial. O próprio doutor Pacheco, também ele era o presidente do Podemos, ex-vice-prefeito e ex-vereador, também vai concorrer também ali para disputar a cadeira. Enfim, todos, na verdade, têm chances, né? Não tem cadeira para todos, porque são 19 cadeiras. Se a gente fizesse eles deixam todos da chapa, ainda ia ficar um fora, que são 20 pré-candidatos, né? Não são nem candidatos ainda. Eles se tornam candidatos oficialmente só depois da convenção, que vai ser até 5 de agosto o prazo. Aí você vai começar a ouvir falar de candidatos com número e tal, lá pro dia 15, depois que saiu o CNPJ e tudo mais. Mas, enfim, todos têm, porque a eleição é uma surpresa também. A gente faz projeções, prognósticos, mas o resultado só a hora que termina e tem apuração. Você usa uma frase, né, que eleição é como o quê? Que você só sabe depois que termina. É isso mesmo, porque tem gente que fala, vou fazer 5, vou fazer 10. Cansei de ouvir gente falar, se eu não fizer 5.000 votos, eu me mudo de cidade. Então depois do dia 6 você vai ver um monte de gente com mudança para outro lugar, porque... Não vai caber todo mundo. E normalmente, quem faz política com seriedade e sabe que é uma disputa, acho que a eleição mais difícil que existe é para vereador. Muito mais difícil do que para deputado estadual, federal, governador, prefeito, presidente. Porque aquele voto que, às vezes, você vai pedir o voto pro seu primo e fala, pô, eu sou candidato. Ou você chegou atrasado, eu vou votar no cara que trabalha comigo na empresa. O meu vizinho. O meu vizinho, sabe, é muito difícil. E casos, assim, de pessoas que perderam. A gente teve aqui em Jundiaí, né? Vereador que perdeu por 1 voto, 4 votos, porque no dia da eleição, o pessoal que estava fazendo campanha para ele foi viajar, foi votar em outra cidade. E chegou no final, por causa de 4, 5 votos, perdeu a eleição. E essa eleição aqui é uma eleição que você tem que saber fazer muita conta. E não pode desperdiçar 1 voto. Esse 1 voto pode fazer a diferença lá no final. Bom, você falou do doutor Pacheco. Quem mais, assim, conhecido que você trouxe para o Podemos? Olha, tem uma figura emblemática aqui que
vive tirando foto, o Chororó. Motoboy. Motoboy, Chororó. Motoboy, é um cara conhecido. Conhecidíssimo. Eu tenho o Índio Paraná, que é um comerciante lá do residencial Jundiaí. Talvez seja desconhecido da maioria, do público, mas cada um tem um segmento, né? Você tem a Selma do São Vicente, que atende bastante gente ali. Então, eu ligo com a instituição, porque é assim que ela é conhecida. Como eu sou conhecido como o Toninho do Banespa, do Fórum, do Podemos, né? O Anselmo do Jornal, o Anselmo do Novo Dia, entendeu? Cada um tem um link com alguma coisa, ou uma causa, que nem a Dani Fogaça Ganem. Ela usa o sobrenome do deputado federal Bruno Ganem, que foi eleito com 450 mil votos no estado de São Paulo, deputado federal, defendendo a causa animal. É o que ela vai... A bandeira dela aqui vai ser essa, né? Hoje como pré-candidata, mas lá depois que oficializar como candidata, vai ter essa bandeira como causa. Enfim, todos eles têm uma atividade, sabe? Ou um segmento, ou uma bandeira. Nós temos também o Elifas, você lembra do Elifas? Elifas Andreato, é isso? Não, Elifas, o sobrenome dele agora, deixa eu ver. Elifas. Ele tem um trailer que vende cachorro quente só perto da estação ferroviária, que é o Califas. Que é o Lanches, né? E o rapaz, ele anda com a bicicleta, com o cachorro atrás, assim, um cachorro, um boneco, né? Também defende causa animal e outras coisas, é ambientalista, psicólogo formado, né? Elifas Eufrásio. Eufrásio é o nome dele, né? Tem outros, passar a lista toda aqui, eu vou falar, talvez desconhecido, assim, que, por exemplo, que não tenha disputado nenhuma eleição. Falava agora com a presidente do Podemos Mulher, que uma pré-candidata daqui acabou de ligar para ela, se interessou lendo o estatuto e o programa do partido, viu lá que tem um segmento voltado só para mulheres, chama Renata Turini, filiada nossa, nunca foi candidata, mas é uma pessoa que tem uma rede social fortíssima, entendeu? Então eu acredito que nessa eleição que a gente vai ter alguma surpresa, pessoas que nunca ouviu falar e vai estourar de voto. Mas toda eleição é assim. A gente fala assim, fulano não tem potencial. Não fala isso, porque lá no pedaço dele, no segmento dele, de repente ele estoura. Eu vou dar um exemplo assim, que não tem nada a ver com eleição municipal. Em 82, 86, o Afanásio Razade era só um radialista, bem ouvido. Foi candidato a deputado estadual pelo antigo PFL. Uhum. E achavam que ele tinha chance de se eleger. Foi o cara mais votado para a Assembleia até hoje, 400 e poucos mil votos. Então tem muita surpresa. Quem conhecia Dica Chique Chique em Jundiaí? Ninguém. Uhum. Rogério em Jundiaí? Ninguém também. Aí. Eles estão aí. Estão aí. Então, e tem um detalhe, a gente tem um trabalho, e tem um parceiro meu, o Brasílio Antônio, que também é dirigente, sempre foi dirigente partidário. Ia perguntar dele agora. E ele está comigo aqui na executiva do Podemos, né? A gente, quando fez e podia fazer a coligação, ele à frente do PSDC, lá do Emael, e eu com o PHS, né? A gente montou, na primeira coligação em 2004, nós elegemos 2 desconhecidos da política. Luiz Fernando e o Tico. Você vê? Ninguém conhecia. Tinha lá o Sênio, tinha o Mingo, tinha um monte de gente conhecida. Só figurão. E Luiz Fernando o mais votado, 2.600 e poucos votos, e o Tico. Porque daí o próprio Luiz Fernando, tivemos um encontro domingo aí com o grupo, ele contou essa história. Ele falou assim, o Tico me convidou na última hora para eu ir para reforçar o time lá para ver se fazia e que seria ele, o Tico. No fim, o Luiz teve mais votos e elegeu 2. Lá se elegeram 2 vereadores na época. Então, você não pode ter medo, por exemplo, no grupo, nós não somos inimigos e adversários, somos concorrentes. Mas o voto de cada um ajuda o outro. Os que não se elegeram ajudam os que vão se eleger, e às vezes os que se elegeram com bastante votação, puxa mais um. Essa é a lógica da coisa. Então você tem que ter um grupo, uma equipe que joga
o mesmo jogo, fala a mesma língua, e isso a gente vai fazer. Já temos feito alguns encontros e vamos aprofundar isso, dar qualificação, treinamento, suporte jurídico, suporte contábil, tudo, toda a orientação. Inclusive esse encontro que a gente estava conversando aqui, que a gente vai promover só voltado para as mulheres, não vai ser exclusivo para as mulheres, que poderá levar o seu namorado, o seu marido, mas voltado assim uma palestra mostrando o significado e a importância da atuação da mulher na política, né? Porque muito se fala, tem cota, tem um monte de coisa, mas ainda é muito tímida a presença feminina na política. Aqui, hoje, na Câmara, a gente só tem uma mulher, que é a vereadora Késia, né? E é mais de 50% do eleitorado. A cota é 30% de candidatos? É 30%. Porque existe uma colocação que é feita de maneira errada. O partido tem que ter no mínimo 30% de mulher. A lei não fala isso. Se você tiver 20 mulheres, você tem que ter 30% para homem. Então é a cota mínima para um dos gêneros. Não é que é só 30% para mulher. Se eu quiser ter 10 mulheres, eu posso pôr. Mas a dificuldade, Anselmo, é você achar mulheres dispostas a disputar a eleição. Se eu perguntar para você, você é uma pessoa que acompanha muito a vida política da cidade, fala para mim, assim, sem nenhum comprometimento, 10 mulheres que você conheça que tem um potencial de mais de 1.000 votos. 10. Não tem. Você pode fazer que não tem, porque você não vai falar, porque não tem. Não tem. Você pega aí e vai chegar umas 5 ou 6. E outra, tem uma outra questão aí, que infelizmente no Brasil, devido a certos exemplos, maus exemplos, o político é mal visto. Não todos, mas a maioria. Quando é homem, então, até o Valmor, que era prefeito, o Valmor Barbosa Martins, dizia: quando você é candidato, a primeira coisa que você é chifrudo, a segunda você é ladrão. Então, se pejorativo, todo esse pejorativo para homens, imagine para a mulher. Quando ela sai candidata, vai ter também alguém xingando, alguém falando que não deve, vão tentar desmerecer. Talvez seja isso que afaste a mulher. Porque, na verdade, a gente ainda tem um forte machismo, principalmente no meio político. Eu defendo que o lugar da mulher é onde ela quiser estar, sabe? E hoje você vê... Eu estava conversando com uma pré-candidata, a Val, que chegou agora recentemente, ela é vendedora, não vou fazer merchandising, mas vende um produto, um cosmético. E a fundadora é Mary Kay, que é o nome da fundadora, Mary Kay, né? E eu fui lá, ela falando alguma coisa, eu fui ler alguma coisa sobre essa fundadora. Ela era a melhor funcionária da empresa americana que ela trabalhava, e os homens todos ganhavam promoção, e ela, que até treinava os caras, não subia, ficava para trás. Então ela montou essa empresa, ela mesma, e dando oportunidades para o potencial das mulheres. E tem uma frase que eu li lá, que ela usa muito isso nas palestras motivacionais que ela dá, que ela consegue ver em cada testa a seguinte frase: faça-me sentir importante. E é isso. O que as pessoas querem? As pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem que você, principalmente o político, fale com ela e sinta a dor dela, a necessidade. Trabalhar o que a gente pode fazer para transformar para melhor a vida das pessoas. Esse é o lema que a gente tem dentro do Podemos. E as mulheres, mais do que ninguém, têm essa sensibilidade, né? E elas têm que se empoderar mesmo dessa força que elas têm, do que elas podem fazer, do que elas podem contribuir. E enfrentar os machistas da vida aí, que tem muitos, né, famosos aí, e porque talvez tenham até medo. Tem um que até bateu na ex-mulher, né? Então, e tem por aí vários exemplos, né? A gente veio de uma geração lá de trás que tinha muito isso. O pai é o chefe da casa, a mulher é a dona de casa, tem que fazer comida, cuidar dos filhos, passar roupa e só. Tanto que quando ela ia preencher alguma coisa, nome, endereço, profissão. Do lar. Mas sabe o que é interessante também? Eu costumo falar com o Brasília, a gente troca muita ideia. Hoje em dia você tem que se separar. Tem muita gente que mora na mesma casa, vive sob o mesmo teto, mas não tem um lar.
Sim. Porque ter lar é diferente que ter uma casa. Não é verdade? Sim. Tem muita casa que as pessoas nem se conversam, fica no celular, um fica no quarto com uma televisão ligada, outro no outro, o marido discutindo com a mulher na cozinha quando não vai partir para violência e tal. Mas o lar é onde que todos se reúnem, conversam, discutem, até divergem, mas estão juntos, família. Família de verdade. Família. E a sua família é um exemplo disso. Pai maravilhoso que você teve lá, 10 irmãos. 11. 11. Eu tive 7 na minha família. Eu tô entendeu? ganhando. Então era... Hoje em dia você vê os apartamentos que saem aí, o máximo 50 metros e ainda sobra espaço, né? Não, a gente fala o seguinte: meu avô, 10 filhos. Meu pai, 5 filhos. Meu filho, 1 filho. Esse filho, 1 gato. E o gato é castrado. É verdade. Quer dizer, Você mudou acabou. tudo. Acabou. Agora, Toninho, voltando à política em si. Jundiaí tem bem mais de 200 mil eleitores. Tem 343 mil eleitores. Em maio sai o balanço, né? Sai, porque já fechou, né? Quem podia tirar título e tal. E agora, a parte triste é que desses 343 mil, você vai virar 200 mil votos úteis. O resto é anular, branco e abstenção. Eu não sou obrigado a votar, você sabe. Mas eu vou. Exercer a cidadania sua. Eu acho que quem não vota não tem direito de reclamar. De reclamar, é isso mesmo. Bom, para compor a Câmara dos Vereadores, que são 19 cadeiras, a Justiça usa um cálculo chamado quociente eleitoral, que seria o número de votos válidos Dividido pelo número de cadeiras. pelo número de cadeiras, e aí vai preenchendo as vagas. Você acredita que qual será o quociente eleitoral? Eu tenho discutido isso. Eu acredito que vai ficar em torno de 11.300 votos para fazer uma cadeira. Uma cadeira, 11 mil votos. Por exemplo, o partido na primeira divisão das cadeiras, ele fez, vou arredondar, 11 mil votos. Para ele fazer 3 cadeiras diretas, ele tem que fazer 33 mil votos. Ah, mas... Não, a regra é essa. Para você, na primeira divisão, quociente eleitoral. Aí você vai para o quociente partidário, que é um outro cálculo. Ele é complexo, mas não é muito difícil de entender. Então você teve lá o partido A, que teve 3, porque ele fez 33 mil votos. O partido B fez 22, ele já fez 2, né? E assim por diante. O outro fez 11 ou 12, fez 1. Aí vai para a divisão da sobra de cadeira. A gente já tem um desenho, a gente que já tem um traquejo, a gente já sabe mais ou menos quantos vereadores cada partido vai fazer na configuração que fechou aí, né? Se bem que até lá ainda pode ter desistente, a pessoa não quer mais, morre, pode acontecer um monte de coisa, né? Mas enfim, a gente acha que o PL, que é o partido do prefeito, né? E lança o pré-candidato, que é o José Antônio, vai lançar, passar na convenção, o hoje pré-candidato José Antônio Parimoski, e o Podemos está nessa base do governo, e vai junto para a disputa, né, na coligação da majoritária, já que na coligação proporcional já não é mais permitido. A gente acredita que o PL, por já ter 7 vereadores lá, 6, né, porque o Cícero acabou saindo de lá, mas foi um outro nome forte para lá, que talvez tenha até mais votos do que o Cícero. Vamos supor lá que eles vão falar hoje que ele tem 6, mas não se sabe se eles mantém os 6, e se são esses 6, pode ter alguma surpresa lá no meio. Sim. Mas a gente faz um cálculo que eles façam pelo menos 5 cadeiras, seguramente eles vão fazer. É o partido que vai fazer mais cadeira. Aí você tem o PSD, que hoje é presidido pelo Tico, que a gente citou aqui, amigo nosso, José Galvão Braga Campos. Braga Neto é general. Mas ele é o general lá do PSD. Aqui em Jundiaí também está com um grupo forte, podendo fazer de 3 a 4 cadeiras. Aí você vem para os outros partidos que compõem aí a coligação da majoritária, que seria o Podemos, faz 2 com certeza, podendo fazer um terceiro, né? Esse é o cálculo bem pé no chão. Pode surpreender, mas a gente não faz menos que 2. 2 é certeza. É o Dica aí, Rogério? Não sei. O Dica teve uma votação expressiva, mas o Rogério, ele disputa numa faixa com 3, 4 candidatos dentro do grupo, na faixa de 2.000, 2.300 votos. Aí, com um detalhe, pela legislação, para
Na primeira divisão de cadeiras, se você fizer com quociente eleitoral, você pega. Se não fizer, não pega. Na segunda divisão de cadeiras que sobram, o partido tem que fazer 80% do quociente eleitoral e o candidato 20%. Por isso que a gente conversava que aqui nego com 1.000 é muito difícil de entrar. Porque 20% de 11 mil é 2.200. 2.200 votos que o candidato tem que fazer para estar apto a assumir a cadeira. Desde que o partido tenha feito os 80%. Então teria que fazer 8.800 votos para estar disputando a cadeira. Aí tem partidos que não conseguiu fazer os 8.800. Se houver a terceira divisão de cadeiras, que eu acho que não vai ter, aí todos os partidos que participaram da eleição disputam essa cadeira. Quem tiver o quociente eleitoral maior, pega, e aí não tem os 10% ou 20% que o candidato teria que fazer. O partido fez aí qualquer quociente, se ele tiver o quociente maior, depois de todas as divisões, ele leva uma cadeira. Sim. É um pouco complexo, mas é mais ou menos Não é tão complexo. Não, é que tem gente que quer entender a regra que ele põe na cabeça dele. Se eu fizer isso... Não é. Existem regras, né? Tem que saber fazer a conta. Exato, fazer a conta correta. Correta. Bom, este ano nós temos aí uma situação, digamos, atípica. Atípica não, era uma consequência natural. O PT, não quero intriga, não quero jogar ninguém contra ninguém, tá? O PT, que está no poder lá em Brasília, está sofrendo muito desgaste devido às burradas, às atrapalhadas, às coisas que estão acontecendo, às brigas com outros países, aí, enfim, não quero dizer quem está certo e quem está errado, mas está sofrendo desgaste. A popularidade do presidente despenca dia a dia. E o PT já foi forte aqui em Jundiaí, já chegou a ter 3 vereadores. 3 vereadores. Você acredita que a oposição aqui em Jundiaí, que seria o único partido de oposição, vai conseguir alguma coisa? O que a gente ouve é que está havendo uma conversa, porque aqui em Jundiaí a esquerda ela é difícil de chegar num acordo. Eu vi, acho que recentemente, uma entrevista do professor Oswaldo, que ele estava tentando articular aqui uma conversa com a esquerda. Aí o repórter pergunta para ele como é que foi a reunião. Bom, fizemos a reunião, chegamos já numa conclusão que a gente ainda não acertou nada, não tem nada em comum. A gente vai fazer uma outra para ver se... O que nos divide a gente já sabe. Agora tem que fazer uma para ver se tem alguma coisa que nos une. Ou seja, é difícil. Ficou decidido que nada ficou decidido. Nada ficou decidido. Então a gente acredita que, pelo menos que está posto aí, que o Bocalon, ele sai em nome da esquerda também, pelo PSB, que é o professor Oswaldo que coordena aí, do vice-Geraldo Alckmin, lança a candidatura. Ele, Bocalon, como candidato. E ali você tem o PDT, do Gerson Sartori. Você tem o PT também, que tem a Mariana Janeiro, tem acho que o próprio Pedro Bigar do PCdoB junto. Enfim, tem uma movimentação da esquerda aqui. Só que aqui o eleitorado nosso também, pelas últimas eleições, você pega aí, praticamente 70% aqui vai para a direita, bolsonarista. Conservador o eleitorado. Conservadora. Né? Só que tem uma leitura que tem que ser feita também. Tem uma terceira candidatura colocada, que ainda talvez a população acredite que seja o candidato que terá o apoio do prefeito, que é o vice-prefeito. Né? E, na verdade, já foi escolhido que não vai ser o vice-prefeito que terá o apoio do prefeito que tem uma avaliação positiva de mais de 70%. Né? Então, a hora que a população perceber que o candidato do prefeito, por exemplo, hoje que se coloca é o Pariboski, eu acredito que muda bastante o cenário. Aí fica, ou você polariza a direita conservadora contra a esquerda radical lá, representada pelo PT, as figuras aqui que se identificam com a esquerda, são meus amigos, são pessoas boas, não tem essa de... porque está lá no pressa, sabe? Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas a tendência é polarizar aqui também. Então, uma terceira candidatura, chamada uma terceira via, ela acaba perdendo força. Ela acaba não tendo identidade junto à população. Não vai nem para um lado nem para o outro. Você entendeu? E a pior coisa que tem na política é a pessoa ficar em cima do muro e ser morna.
Até biblicamente fala, né? Os mornos serão vomitados pela boca, porque ou você é quente ou você é frio. Ou você vai para um lado ou vai para o outro. Tem que ter passarinho que fica em cima de muro tem tudo para levar estilingada. Né? Tem que saber para onde que vai. O grupo aqui fechou com 6 partidos bem montados, né? Talvez mais umas 3 ou 4 siglas que vão compor para fazer questão de tempo de rádio, televisão, e, enfim, ajudar também na eleição. Tem o grupo lá do União Brasil, o Novo e mais um outro partido, mas que talvez não tenham conseguido montar chapa, porque você não tem candidato. Você tem uma ideia, a gente saiu em 2020, na outra eleição, com 453 candidatos a vereador. Nessa aqui não vai chegar a 200. Por quê? Sumiu o povo? Não tem, a pessoa não quer mais. E olha que diminuiu. Na outra foi 30 a chapa, né? Agora caiu para 20, o número máximo, né? E diminuiu o número de partidos. E cadê os candidatos? Ninguém quer saber. Ninguém está disposto a vir para o embate, falar, colocar o nome. Porque aquilo que você falou agora, pouco tempo atrás aí, política, por causa dos políticos, por culpa dos políticos, é uma coisa que ficou assim meio avesso para mal vista. Mal vista, sabe? É uma coisa de corrupção, de ladroagem, sabe? Então ficou essa marca. Então, a abstenção chegar no número que chegou, por quê? Porque do desinteresse na participação. Né? É um processo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é convencer o povo a ir votar. E mostrar que você tem a melhor proposta, você tem um trabalho já que traduzido pelos números que a cidade apresenta. Você tem o que mostrar. Tenho que mostrar. Eu fui num lançamento de uma pré-candidatura a prefeito em Dayatuba, que é o Bruno Ganem, que é o nosso coordenador aqui dessa região, que é candidato lá, deputado federal. Tinha umas quase 1.000 pessoas lá. E ele passou um cenário, porque Indaiatuba sempre é uma cidade boa, tudo ainda é, mas com um grupo que estava lá há 30 anos. Só que o que aconteceu diferente daqui? Aqui a gente tem um grupo que sempre esteve junto também por vários anos. Só que em Indaiatuba, esse grupo começou a perder, por exemplo, na área do emprego. Acabou de perder a Toyota. A Toyota foi para Sorocaba. Então a população, além de estar desempregada, está muito revoltada. Caiu o índice do setor de educação, caiu o índice da segurança, subiu o índice de criminalidade. Enfim, o grupo começou a fazer com que... Se acomodou. Se acomodou e a cidade começou a perder, sair dos rankings. Aqui é o contrário. A nossa cidade se mantém e avança. Então, a gente já teve uma experiência aqui de troca de comando radical. E não foi boa. E não foi boa, deixou a cidade com bastante dificuldade, funcionalismo sem receber. A gente teve recentemente aí uma manifestação dos funcionários que também precisa saber bem o que eles querem. O prefeito, para fazer demagogia, ele fala, não, vou dar 20%, vou dar 30%. Passa a eleição, já não tem dinheiro para pagar o São Vicente, vale alimentação. Aconteceu lá atrás. Não é melhor você estar conversando, abrir um diálogo, ver o que dá, o que não dá para fazer? Porque hoje são números que às vezes as pessoas não conhecem. Qual que é o orçamento da cidade anual? 4 bilhões e 300 milhões. Você fala, pô, é dinheiro, hein? Você sabe que mais da metade vai só para pagar o funcionalismo? Sim. Então, é isso que as pessoas não falam, né? E tem outra, eu sempre fui 30 anos funcionário público. Do antigo Banespa, quando ele era uma empresa de economia mista, né, do Estado, e Tribunal de Justiça. Mas eu fui um cara que eu nunca me acomodei. Não deixei passar os 3 anos de estágio probatório e depois não fazer mais nada. E, infelizmente, você tem muitos funcionários que só pensam no seu cargo, na sua estabilidade, e tem outro que às vezes está trabalhando 3 vezes mais e ganhando 3 vezes menos dentro do próprio funcionalismo. O funcionário público tem a fama até de, se ele está fazendo um risco com uma régua, assim, a caneta ou lápis, na metade do risco, deu horário, ele para. Não termina o risco. Mas é verdade. Falavam isso. Não, mas é muito assim, a pessoa... Eu tenho até ojeriza, às vezes. Eu vou te contar um caso, isso foi no Banespa que aconteceu. O rapaz subiu de cargo, tal, esforçado, mas ele se apegava tanto no cargo
que eu sou funcionário público, tenho estabilidade. Parece que é uma classe diferenciada do restante da população, Uma né? casta. É uma casta, né? Tem lá, ganha o salário da ativa, aposenta e tal. Aí esse cara aposentou. Aí no dia seguinte, ele estava lá dentro da agência, orientando a fila. Oh, vem pra cá, fila de 12 aqui, preferencial. Um dia, 2 dias, o gerente chegou, mas o que vocês estão fazendo aqui? Você não está aposentado? Não, mas eu quero ajudar, tal, tal. Não, não pode ficar aqui. Passou 2 dias, lá na garagem, lá que tem a garagem lá no Santander, não tem? Ele estava ajudando a fazer manobra dos caras. Pode vir pra cá, tá? Vem pra cá. O cara não saía de lá, sabe? Ele se apegou tanto ao cargo. E, olha, é um absurdo. Então tem coisa que a gente tem que relevar. A cidade é boa também porque a máquina tem profissionais competentes e faz acontecer. Mas também tem que pensar um pouco assim, ó, a gente não é uma casta, a gente faz parte de uma sociedade em que a maioria, o salário médio aí não chega a R$ 2.000, né? Você pega, sem desmerecer categoria nenhuma, você pega lá a pessoa que faz um trabalho braçal, se o cara tiver 20 anos, ele ganha 3, 4 vezes mais do que o salário mínimo. Sabe? E aposenta com esse salário. Então tem coisa que eu defendo no funcionalismo público a meritocracia. Você tem mérito, isso em qualquer lugar. Tem mérito, você tem que ganhar bem, você tem que, sabe, contemplar e parabenizar a pessoa pelo seu esforço, pelo seu comprometimento, sabe? Nada não, de porque, quem? Não, de quem indica, não. Não é por aí, não. Bom, Toninho, você falou que vai ter aí um evento voltado às mulheres. Sim. Quando vai ser? Onde vai ser? Que horário vai ser e quem pode ir? Olha, vai ser no dia 24 de abril agora, quarta-feira, na Unesp, passei 2 semanas, numa quarta-feira, a partir das 19 horas. Vai 7 da noite. 7 da noite. Vai ser lá no Espaço Esperança. É ali na Humberto Cerezer. Eu vou mandar o convite aí para o pessoal. E colocar de referência. É em frente à fábrica da Cerezer. Ah, então tá fácil. Eu falo assim, você vira ali, quem for tanto pela Antônio Borinho, pela Humberto Cerezer, passou o Clube do Caxambu, você já vai ver a fábrica e vai ver ao lado direito, onde era o hospital, não, onde era o restaurante das Carpas lá. Antigamente funcionou ali também. Bastante tempo, hein? Bastante tempo. Então, mas é facinho de chegar, né? Então vai ser um evento com a Alessandra Algarim, que ela é presidente estadual do Podemos. Estava falando com ela agora há pouco, acertando os detalhes, né? Ela vem dar essa palestra da importância da presença das mulheres na política. Por isso que pode até levar o namorado, o marido, para ele entender o significado e dar apoio também a essas mulheres corajosas que estão colocando o nome para disputar a eleição. Enfim, nós vamos ter lá uma noite lá que vai ter distribuição de mimos, sorteios, entendeu? Para motivar a mulherada, um corte de cabelo, uma massagem, um Mary Kay lá da Val. Vai ser sorteio, você entendeu? Então, tudo dentro da legalidade, o próprio partido que vai fazer esses sorteios, não é nada de candidato individualmente fazendo, até porque a legislação não permite. Tem muita gente que pergunta, vai ter camisa, vai ter camiseta, vai ter caneta, vai ter chaveiro, não vai ter comida, vai ter bebida. Então, lá no finalzinho a gente vai fazer um comes lá, mas é dentro da legalidade, não é nada, porque não estamos em campanha. Não é festança. Né? Não é festança e não tem ninguém pedindo voto, mas porque não tem coligação, não tem convenção, não tem um número. Enfim, vai ser uma confraternização das mulheres do Podemos, né? É aberta também aos homens, né? Aos acompanhantes. E as não filiadas. As não filiadas também, não só filiadas. A oportunidade de conhecer melhor o partido. Inclusive, as mulheres que estão filiadas podem convidar as amigas, parentes, mãe, prima. Vai ser legal. Acho que uma festinha lá para umas 100, 150 pessoas. Então, quarta-feira, dia 24 de abril, às 7 da noite, quase em frente à fábrica da Cerezer. Quem indo em direção lá à Roseira, à Toca. Isso. Você passou o Caxambu, Clube Caxambu? Fica uma casa branca ao lado direito. Beleza. Pertinho do campo lá. Pertinho do campo. Quer dizer, se quiser brigar, tem lugar. Tem lugar. Mas vai ser tudo na paz ali, com certeza, viu, Anselmo? É muita mulher junto, cuidado. Mais alguma coisa, Toninho? Eu acho que a gente traçou um pouco o cenário da cidade, a preocupação nossa de manter Jundiaí sempre no rumo certo, e
novo tempo, novo dia que vive a cidade, né? Porque aqui não é fácil, não. Uma cidade desse porte, se a pessoa não tiver preparo, não tiver pulso firme, não consegue comandar, não. Essa não é uma cidade para amadores. Não, não é. Tem que ser uma cidade mesmo com pessoas competentes, porque hoje o próprio prefeito Luiz, ele não governa sozinho. Ele tem um time muito bom de gestores que faz com que a cidade esteja onde está, né? Ele também fez questão de frisar isso, de selecionar os partidos para fazer parte aí dessa coligação majoritária. E vamos junto aí fazer de Jundiaí cada vez uma cidade mais acolhedora, melhor, com altos índices de aprovação, segunda maior cidade, melhor cidade em qualidade de vida do estado de São Paulo, quinta maior economia do estado e uma das 10 do país, cidade acima de 300, 400 mil habitantes. Enfim, e referência em muitas coisas, né? A gente tem muita coisa boa, não é a cidade só da criança, é ainda a terra da uva, a terra do jovem, das mulheres, dos idosos, enfim. Acho que tem tudo para a gente continuar aí com mais 4 anos para frente aí de uma boa administração, pulso firme, com quem conhece, sabe mais do que ninguém de número da prefeitura. E é essa aposta que o Podemos, junto com a direção nacional e estadual, está fazendo. Estar junto com o grupo que tem responsabilidade em conduzir a cidade. Ok. Só posso desejar boa sorte. Muito obrigado. Bom trabalho, né? Sorte não, bom trabalho, né? Porque sorte... Nem conferi meus bilhetes hoje, até logo fácil. Mas desejar aí um bom trabalho, sucesso, e já adiantar um convite. 2 convites, por sinal. Uma, que a gente gostaria de fazer uma entrevista com o vereador Rogério. Sim, vamos fazer. E outra, logo vai ter convenção. Sim. Você também está convidado para falar sobre a convenção, sobre preparativos, onde vai ser, enfim. Tá. Tá? As convenções elas vão começar o período Julho, a partir né? de 20 de julho e vai até 5 de agosto. A princípio, a gente vai fazer logo no primeiro dia, no dia 20. Mas aí a gente vai ter que acertar ainda com a direção nacional, aqui com os parceiros, partidos, outros partidos aqui, o próprio PL, que é o majoritário, se cada um vai fazer no horário, vai fazer tudo junto. Mas com certeza a gente vai passar para você e vai estar aqui passando para o público, para a sua audiência, os passos que o Podemos vai dar aqui na cidade. E convidando quem quiser conhecer, entra no site ali. Qual que é o site? É Podemos.org.br? Entra ali, tem tudo. Quem são os nossos líderes, quem é a presidência, onde estão, quem somos, o que fazemos, o que pensamos. Beleza. Tá ok? Mais uma vez, obrigado, Toninho. Obrigado a você pelo espaço. Esse foi o Antônio Carlos Inácio de Souza, o Toninho Inácio, o antigo Toninho do PHS, agora é Toninho do Podemos, que falou aqui sobre os rumos da cidade.